Deus decidiu fazer uma obra, uma pintura. Deus resolveu fazer arte. E sabendo ele que a sua pintura não subsistiria e não seria completa e perfeita sem a presença dele, sem a essência dele, ele começou ela com o seu próprio sangue. O artista se derramou pela própria pintura antes do Gênesis, antes da fundação dos primeiros traços dela. Isso aconteceu para que a pintura soubesse, para que a obra soubesse que a existência dela só foi e é possível graças à essência do pintor derramado sobre ela. A natureza do pintor, a graça do pintor sobre a pintura basta. Ele é a tinta, ele é o quadro, ele é o pincel, ele é o pintor. E ele pintou todos os seres vivos da terra, o céu e a terra, todas as criaturas. Ele desenhou e orquestrou todo o sistema químico e físico, da mais gigantesca estrela até o mais pequeno dos micro-organismos vivos, do macrocosmos ao microcosmos, ele pintou. O finito e o infinito estão todos delineados pelo pincel dele. Ele é a tinta, ele é o quadro, ele é o pincel, ele é o pintor. E ele não teve inspirações externas, ele não teve referências, ele não copiou nada de ninguém, ele foi a própria inspiração. E inspirado em si mesmo, sendo ele o material e o pintor que utiliza o material, ele pintou a mais bela e delicada flor. E inspirado em si mesmo, ele pintou o mais seco e espinhoso dos cactos. E ele pintou aquilo que nós olhamos e chamamos de bonito. Ele foi quem pintou com o mesmo carinho e amor aquilo que nós olhamos e chamamos de feio. As maravilhas que nós presenciamos é pintura dele. As tragédias que nós vivenciamos são parte do traço dele. Todos os fenômenos dessa terra são gotas do pincel daquele que é o pintor, do artista. O sorriso e o choro, a tristeza e a alegria, a vida e a morte, tudo é parte da obra dele. Foi feito por ele, com ele, para ele. Foi feito e só existe e é possível nele. Ele pintou eu e você. Ele pintou e está pintando os nossos dias, as nossas histórias. Ele é o responsável por fazer tudo o que nós conhecemos e o que ainda não conhecemos. E não há erro nos traços dele, nem é possível atrapalhar o seu colorir. Ele é o dono de todas as coisas, ele é o responsável por todas as coisas e todas as coisas foram feitas por ele, com ele, para ele. Mas nós que somos a pintura, nós, eu e você, nós não conseguimos compreender os desígnios do pintor. E com a nossa incompreensão sobre o que é arte, nós olhamos e sempre achamos que tem um defeito, uma falha, porque não conseguimos entender o que ele queria fazer com aquilo, qual era a vontade dele, quais eram os planos dele. E ele, sabendo da nossa inquietação, vem e responde: aquietai-vos e sabei que eu sou o artista. Ele é a tinta, ele é o quadro, ele é o pincel, ele é o pintor. O sofrimento é só uma cor, a morte é um detalhe. O choro é só um traço e o caos é um mero capricho, e esses elementos não são suficientes para atrapalhar ou estragar a obra dele. Tudo isso faz parte, tem um sentido, cuja qual hoje a gente não entende porque o que a gente conhece e compreende dessa obra é em parte. Quando nós olhamos para nós mesmos, para a nossa história, nós não compreendemos, não entendemos. Porque em parte nós entendemos e em parte nós tentamos decifrar, compreender, só que o que a gente só enxerga é uma bagunça abstrata de tinta feita pelo próprio pintor e nós não conseguimos encontrar resposta e sentido para tudo isso. E em cima dessa pouca compreensão, ao olhar para nós mesmos, a obra ao olhar para si mesmo,
questiona ao pintor: por quê? Por que fizesse assim? Por que desenhou desse jeito? Por que usou essa cor? Por que fez esse traço, essa curva, essa linha? E questionamos ao pintor o porquê que ele fez o que fez. E ele responde: não pareça isso mal aos teus olhos, mas apenas creia que eu, que comecei essa boa obra, hei de terminá-la. Creia que o que eu fiz e não houve erro, ninguém errou. Tudo isso faz parte da obra. E um dia, quando você puder conhecer a obra completa, entenderá. O que o pintor faz agora, eu e você, nós não entendemos. Mas chegará um dia em que nós conheceremos a pintura finalizada, completa e perfeita. E naquele dia nós vamos conhecer a obra da mesma forma que nós somos conhecidos pelo pintor. E quando esse dia chegar, nós entenderemos cada curva, cada traço, cada cor, cada linha que ele fez. E naquele dia, diz o pintor para nós, naquele dia nada me perguntareis. Quando vocês compreenderem a dimensão total do que eu fiz, faço e hei de fazer, nada me perguntareis. E quem é ele? Ele é a tinta, ele é o quadro, ele é o pincel, ele é o maior pintor do mundo. O maior pintor do mundo está pintando a minha história. E ela não tinha cor, a cruz foi o pincel do autor. O maior pintor do mundo está pintando a